Brothers and sisters, we welcome you most warmly. Irmãos e irmãs, damos as nossas calorosas boas-vindas ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunirmos convosco através da tecnologia para refletir acerca do nascimento do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson, que preside, pediu-me que dirigisse este devocional, que está a ser transmitido a partir do auditório do Centro de Conferências na cidade do Lago Salgado, em Utah. Com o número de autoridades gerais aqui reunidas é limitado devido às precauções para preservar a saúde. O presidente Eyring e muitos outros não estão aqui presentes. A música para este devocional de Natal será oferecida pelo Coro do Tabernáculo e pela Orquestra da Praça do Templo. As apresentações foram previamente gravadas e estarão sob a direção de diversos regentes e organistas. O coro dará início a esta reunião cantando o Mundo Feliz. A primeira oração será então oferecida pelo irmão Bradley R. Wilcox, segundo conselheiro da Presidência Geral dos Rapazes. Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, tem sido um ano difícil. Somos muito gratos por aqueles que nos escutam esta noite, que têm passado por dificuldades e que necessitam de sentir-se mais próximos de si. Somos gratos pela Primeira Presidência e pela sua maravilhosa liderança ao longo desta época difícil. Somos-vos gratos pelo vosso profeta que há 2 semanas nos incentivou a ser gratos e deu ao mundo uma mensagem de esperança e de cura. Foi maravilhoso poder orar com ele e ouvi-lo orar por nós. Nós amamos estes homens e oramos pela sua saúde e pelo seu bem-estar. Somos gratos pelos missionários que servem pelo mundo fora, por aqueles que servem aqui na Praça do Templo, por aqueles que servem nos 4 cantos da terra. Somos muito gratos por eles e oramos pelos seus líderes da missão e oramos pelo seu sucesso. Oramos pelos jovens. Por favor, ajude-os a ser corajosos e fortes. E por aqueles que se desviaram, oramos para que sejam trazidos de volta a casa. Ajude-nos a sentir o seu Espírito esta noite durante este devocional e ajude-nos também a ser capazes de sentir a alegria que advém de Cristo ao longo desta época festiva. E isto dizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us. Após o hino, teremos o prazer de escutar a irmã Rebecca L. Craven, que serve como segunda conselheira na Presidência Geral das Moças.
Ela será seguida pelo Elder Brent H. Nielsen, da Presidência dos 70. Depois do Elder Nielsen, o coro cantará Erguei-vos cantando. Logo a seguir, o Elder Jeffrey R. Holland, do Cornos dos Apóstolos, dirigir-nos-á a palavra. E para concluir a sua mensagem, o coro cantará o Aleluia do Messias de Handel. Shepherds in fields as they
Uma das minhas memórias de Natal favoritas regressa aos meus 6 anos. Era véspera de Natal e eu estava a dormir no beliche de cima que dividia com a minha irmã mais nova na nossa casa em Berlim, na Alemanha. Eu estava muito entusiasmada com a chegada da manhã de Natal. Tão entusiasmada que não devo ter conseguido dormir profundamente. E durante a noite fui acordada com um tilitar dos sinos. Depois ouvi a porta do nosso quarto abrir-se lentamente. Quando a luz vinda de outra divisão iluminou o meu rosto, sentei-me rapidamente e olhei para a porta. O que eu vi foi inacreditável. Parado à porta estava o Pai Natal. Não estou a grimpar, era mesmo ele. Ele gritou ho, ho, ho e depois perguntou se eu gostaria de o acompanhar até à sala de estar para ver a árvore de Natal iluminada. Fiquei atordoada e totalmente sem palavras. Mas desci a escada do beliche a correr e segui-o até à sala da frente, onde a minha mãe e o meu irmão mais velho se encontravam ao lado da árvore. Mas quando olhei ao redor da sala, não vi o meu pai. Como é que ele podia perder aquele momento? A mãe explicou-me que ele tinha ido deitar fora o lixo, mas acreditem, ele estava a demorar muito. Até hoje, tenho pena de ele nunca ter tido a oportunidade de conhecer o Pai Natal. O Pai Natal perguntou se eu tinha sido uma boa menina e eu fiquei feliz ao afirmar que sim. Depois de me ter certificado que ele tinha provado os biscoitos e o leite que lhes tínhamos preparado, voltei para a cama e algumas horas depois acordei para o que seria uma manhã de Natal cheia de alegria. O avô do meu marido, Ethan Lunt, teve uma manhã de Natal muito diferente quando era um menino que vivia nas colónias do México no final do século XIX. Ele conta esta história no relato da sua própria história. Chegou o Natal e tínhamos as ovelhas num curral debaixo do soleiro, onde fazia calor, porque ainda não tinha nevado. Acordei bastante cedo na manhã de Natal para certificar-me que as minhas ovelhas estavam bem. Ouvi balidos no estábulo que pareciam muito fracos. Entrei e vi que a Nelly tinha 2 cordeirinhos, gêmeos. Corri de volta para casa o mais rápido que consegui. Bati palmas e disse à minha mãe: tive um Natal melhor do que qualquer um de vós. A Nelly teve 2 cordeirinhos. Todas as crianças deixaram as suas laranjas e as coisas sobre a mesa e correram até ao celeiro para ver os cordeirinhos da Nelly. Foi a coisa mais maravilhosa que podíamos ter recebido no Natal. Surpreendentemente, no ano seguinte e nos anos que seguiram, novos cordeiros nasceram das ovelhas do Ethan na manhã de Natal. Quando ouvi esta história pela primeira vez, o meu coração e a minha mente foram imediatamente atraídos pelos pensamentos de um outro cordeiro nascido naquele primeiro dia de Natal. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Assim como o Ethan correu para ver os seus novos cordeiros, imagino os pastores a correr para ver o Filho de Deus recém-nascido. Conseguem visualizar o que eles devem ter testemunhado naquele ambiente humilde e sagrado? Imagino um José amoroso a cuidar da sua esposa, Maria, enquanto refletiam sobre o nascimento do Messias prometido. O relato de Maria a envolver o seu bebezinho em panos é particularmente doce para mim. Recentemente recebemos uma nova neta na nossa família. Um dia vi a sua mãe envolvê-la numa manta macia e quentinha enquanto a abraçava. Envolver significa simplesmente embrulhar bem. Mantas e cobertores têm sido usados ao longo da história para confortar e consolar e até mesmo para acalmar um bebê agitado. Enquanto observava a nossa nora aconchegar a sua nova filha, pensei noutras pessoas que poderiam precisar de um aconchego, mesmo que até fosse virtual. Uma palavra amável, um ouvido atento ou um coração compreensivo podem confortar e acalmar a alma perturbada de outra pessoa. Há quase 3 anos atrás, o nosso genro passou por um problema de saúde grave. Para obter respostas, ele foi submetido a muitos testes e procedimentos que, em última análise, o levaram a precisar de uma cirurgia cardíaca. Quando o nosso genro foi para a cirurgia, a nossa filha enviou uma mensagem aos sogros para informá-los sobre o filho. De muito longe, num outro país onde estavam a servir uma missão, a sua sogra respondeu com estas palavras reconfortantes: enviamo-vos abraços celestiais.
Enfermeiras e médicos passavam apressadamente pela nossa filha, enquanto ela sozinha aguardava ansiosamente sentada no corredor do hospital. Depois de algum tempo, uma enfermeira passou por ela, mas desta vez parou. Ela viu os seus olhos cheios de lágrimas e perguntou se ela gostaria de um cobertor, ao que ela recusou, dizendo que estava bem. A enfermeira saiu, mas voltou de imediato com um cobertor quente. Aconchegou-o bem à volta da nossa filha e disse-lhe: "Eu sinto que precisa de um abraço celestial." O Cordeiro de Deus, também conhecido como o Bom Pastor, conhece cada elemento do seu rebanho. Nos nossos momentos de necessidade, ele frequentemente envia anjos terrenos, como a compassiva enfermeira, para envolver e rodear nos braços do seu amor. Ele veio à terra para trazer paz e boa vontade a todos os homens. Ele consola aqueles que necessitam de consolo e chora com os que choram. Ao refletir sobre muitas maneiras pelas quais o Senhor nos ama e cuida de nós, sinto o desejo de fazer mais para partilhar esse amor com outras pessoas. Também desejo reconhecer melhor os abraços celestiais e as mantinhas que tenho recebido, mas que tenho levado muito tempo a reconhecer. Num mundo que precisa tanto de paz, as nossas palavras gentis, os nossos atos de compaixão e bondade podem ser a forma de envolver outros como uma mantinha. Aprendi que quanto mais obedecemos à inspiração de servir ao próximo, mais mantinhas celestiais recebemos do Senhor para partilhar. Quais são as inspirações que têm recebido? Quem é que conhecem que necessita de um abraço celestial? O nosso toque pessoal ou virtual pode fazer toda a diferença na vida de um ente querido, ou mesmo de um estranho. Oro para que, ao celebrarmos o nascimento do nosso Salvador, que não sintamos apenas o seu amor, compaixão e paz, mas que partilhemos essas bênçãos com outras pessoas. Enquanto pondero sobre o presente do Cordeiro de Deus, o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, faço eco às palavras do jovem Ethan. Ele é a coisa mais maravilhosa que podíamos ter recebido ou que receberemos no Natal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. In another time, Numa outra época e num outro lugar muito, muito distante daqui, o meu pai Norman Nielsen era muito jovem quando passou o seu segundo de 4 anos a lutar no Teatro de Operações do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era um especialista antiaéreo retratado aqui à direita. Morava numa tenda nas selvas de Papua Nova Guiné no dia de Natal de 1943, quando escreveu esta carta para a sua mãe viúva. E eu cito: "Como irá notar pela data, hoje é dia de Natal. Levantei-me às 7 da manhã, tomei o pequeno almoço e trabalhei até às 3. Então fui até ao riacho para lavar as minhas roupas e tomar um banho. No jantar desta noite comemos uma porção muito pequena de peru, batata doce, milho, molho e tarte de passas. Gostaria muito de ter estado em casa consigo e com toda a família, com os pés debaixo da mesa e comer novamente todas as coisas que costumávamos comer quando estávamos juntos há alguns anos atrás. Sentimos-nos desapontados porque os nossos pacotes de Natal não chegaram a tempo de Natal. Muitos não receberam nenhuma prenda de Natal. Eu lembro-me de me dizer muitas vezes que só reconhecemos o valor da água quando o poço está seco." Fim de citação. No ano passado, a minha esposa Márcia e minha irmã Susan escreveram a história dos 4 anos de serviço militar do meu pai durante a Segunda Guerra Mundial. Compilaram todas as cartas que ele escreveu à sua mãe, e devo dizer que quando li esta carta de Natal tão desoladora, senti-me um pouco incrédulo. Embora isto possa parecer trivial para vós, porque este era o meu pai que eu amo, eu queria de alguma forma mudar os acontecimentos daquele dia de Natal. No meu âmago, gritei: "Quanto sofrimento pode este jovem de Idaho suportar? Ele perdeu o pai, que faleceu de um infarto quando tinha apenas 12 anos. Foi criado pela mãe, foi convocado para o serviço militar e agora vivia na selva, no meio de uma batalha terrível. Será que ele não podia ter recebido pelo menos um presente de Natal?" Ao ponderar sobre a sua situação, senti o Espírito a falar comigo. "Brent, tu sabes como termina esta história. O teu pai, em última instância, recebeu o presente mais importante de todos e viveu uma vida cheia de fé, tendo o Natal como a sua época favorita do ano.
À medida que avançava na leitura da história do meu pai, cheguei a uma das suas últimas cartas para a sua mãe, datada de fevereiro de 1945. Durante os seus 4 anos sob a liderança do General Douglas MacArthur, ele tinha lutado em Darwin, na Austrália, na Papua Nova Guiné, no Golfo de Leyte, nas Filipinas e, por último, em Manila, onde terminou o seu serviço militar e voltou para casa. Na maior parte do tempo em que serviu durante a guerra, não houve reuniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas quando chegou às Filipinas, no final do seu serviço militar, ele conseguiu assistir a uma reunião da Igreja. Depois de assistir àquela reunião, ele escreveu esta carta interessante à sua mãe. Cito: "Fui à igreja ontem, mas não liguei muito ao que foi dito. Mãe, há muitas coisas que me parecem muito triviais agora e que já foram tão importantes. Não me refiro à minha crença em Deus, que provavelmente está mais forte do que nunca, mas considero Deus como uma pessoa que é amorosa e compreensiva, ao invés daquele que está sempre ao nosso lado para nos punir por cada erro que cometemos. O que o Espírito me ensinou é que em tempos extremamente difíceis, tendo participado de uma guerra terrível em que muitos soldados, enfermeiras, marinheiros, aviadores e civis inocentes de ambos os lados perderam a vida, o meu pai encontrou o presente. Ele encontrou o verdadeiro significado no Natal. Ele aprendeu que tinha um Pai Celestial amoroso que o compreendia e zelava por ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi esta a lição mais importante que ele aprendeu. Quando foi levado ao seu extremo, até onde conseguia suportar, o meu pai encontrou um Pai Celestial amoroso e bondoso. O que o meu pai trouxe-lhe paz, alegria e felicidade no mundo cheio de confusão, dor e sofrimento. Ao deixar a guerra para trás, trouxe o presente para casa consigo. Eu não tenho certeza se teria conseguido sobreviver às dificuldades que o meu pai teve de enfrentar durante aquelas 3 natais, longe de casa. Mas eu sei que a lição que ele aprendeu e que eu aprendi é que o verdadeiro presente de Natal dado pelo nosso Pai Celestial é o Salvador Jesus Cristo. Neste Natal, devido às condições do mundo, alguns encontram-se em situações distantes de família ou isolados dela, mesmo que vivam perto. Alguns podem este ano sentir-se como o meu pai se sentiu no dia de Natal de 1943. Podemos até perguntar-nos porque é que não recebemos os presentes ou visitas. Mas se olharmos para cima, se olharmos para Deus e vivermos, descobriremos que Jesus Cristo é o maior presente. Abrir este presente dá-nos a chave para uma vida maravilhosa e pacífica. No capítulo 4 de Marcos, no Novo Testamento, os discípulos do Salvador tiveram uma experiência assustadora. Eles estavam num barco com o Salvador no mar da Galileia quando se levantou uma enorme tempestade. Os discípulos ficaram assustados e o Salvador falou-lhes dizendo: "Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé?" Com uma voz de comando, o Salvador fez com que os ventos e as ondas sossegassem. Os discípulos então disseram esta pergunta comovente, na qual eu vos peço que reflitam este Natal. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou tentar responder esta pergunta. Jesus Cristo é o maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por Ele e por meio dele os mundos são e foram criados. Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Ele é o primogênito do Pai. Isaías descreve o Salvador da seguinte forma: "Porventura não sabes, porventura não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão." É com este cenário de fundo que o Salvador nos convida a todos, nesta época de Natal e sempre: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite que nos estende é para vir. A minha esperança neste Natal é que, independentemente das nossas circunstâncias, independentemente de onde estivermos e independentemente da distância que nos separe da nossa família ou amigos, nos lembremos que Ele, o Salvador Jesus Cristo, é o presente e que, à medida que nos chegarmos a Ele, Ele tornará os nossos fardos mais leves e que possamos descobri-lo como meu pai o fez no meio de uma guerra terrível. O Salvador disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se confiarmos nele, encontraremos paz e felicidade, independentemente das nossas circunstâncias atuais. Desejo a todos vós um Feliz Natal e oro para que este ano, enquanto o mundo exausto se regozija, que recebam e reconheçam o presente que um Pai amoroso nos deu ao permitir o sacrifício do seu Filho unigênito. Presto o meu testemunho pessoal deste amoroso Pai Celestial e do seu Filho perfeito, o Príncipe da Paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. O
The setting O cenário era o mais pacífico que a natureza poderia prover. O cair da noite no início da primavera. Um céu limpo, com as estrelas a começar a surgir, primeiro às dezenas, depois às centenas e, por fim, aos milhares. Os pastores e os seus rebanhos nos campos desfrutavam de um alívio refrescante do clarão do dia e da fatiga inerente ao trabalho honesto. O único elemento incomum, mas de algum modo extraordinariamente belo naquela cena pastoral, encontrava-se num estábulo na encosta de um terreno nos arredores da aldeia. Uma manjedoura que unia 3 figuras humanas, onde outrora só se avistavam animais domésticos. Estes 3, que não tinham encontrado nenhum amigo nem nenhum familiar na movimentada vila de Belém, eram primeiro uma bela e muito jovem virgem mãe chamada Maria. Provavelmente no início ou meio da sua adolescência, se as tradições da época vigorassem. Cuja coragem e a fé conspícua são tão notáveis como qualquer outra coisa alguma vez registada nas Escrituras. Em segundo lugar, o seu marido chamado José, mais velho do que a sua jovem esposa, mas por definição, aquele que deve ter sido o homem mais digno na face da terra, para criar um bebé que não era o seu filho biológico, mas um bebé que, após viver a sua vida, se tornaria no pai espiritual de José. Em terceiro e último, e o mais belo de todos, o bebé, que se chamaria Jesus, envolto em panos e deitado sobre o feno mais limpo que um pai ansioso poderia reunir. Mesmo enquanto José tentava manter os animais curiosos afastados para proporcionar à sua linda jovem, nenhum bebé tinha nascido de quem tanto já se sabia e tinha sido escrito e sobre o qual tanto tinha sido esperado. De facto, o conhecimento de quem ele era iniciou nos céus muito antes do nascimento de alguém. Como primogênito do Pai no mundo dos espíritos, ele foi designado para ser o Salvador do mundo, pré-ordenado para ser o Cordeiro desde a fundação do mundo. E antes do seu nascimento seria o grande Jeová do Antigo Testamento, ajudando Noé a salvar o seu povo, a sua família, e a ajudar a José a salvar a sua família em tempo de fome. Ele era o Jeová majestoso, cujo nome incluía maravilhoso Conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele era o Alfa e o Ômega do grande plano de misericórdia, que eventualmente iria, e eu cito, pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, apregoar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos. Mas para realizar isto, ele iria ter de passar pela prensa do lagar da redenção total e inteiramente sozinho, sem nenhum companheiro mortal que o ajudasse e sem nenhum companheiro celestial que o pudesse ajudar. Ao suportar todos os dolorosos fardos da mortalidade, ele traria o incompreensível dom da salvação a toda a família humana, desde Adão até ao fim do mundo. Até ao término de sua jornada e para sempre. Ele seria o pastor, o bispo das nossas mãos, das nossas almas, o grande sumo sacerdote da nossa religião, a fonte de toda a justiça,
que flui livremente. Toda esta complexidade e muito mais envolveu este bebezinho em todos os ângulos. Aqui, ele era só um bebê. Nas mãos de uma mãe que o adorava, guardado por um pai que era gentil e forte. Em breve, os pastores vieram representando as atividades temporais mais rudimentares e os mais pobres dos homens e os seus labores. Os reis vieram magos sábios do Oriente, simbolizando as mais altas realizações temporais e os mais ricos dos homens e dos seus labores. E acima de tudo, literalmente, acima de tudo, os anjos vieram e cantaram glória a Deus nas alturas. Uma verdadeira multidão de hostes celestes a louvar o bebé Jesus, que tinha finalmente vindo à terra. Os anjos, de facto, assinalaram o caminho para esta manjedoura durante séculos. Mais recentemente, um anjo tinha vindo a Maria no anúncio a ela para aquilo que ela tinha sido escolhida e quem ela tinha sido escolhida para ser. Um anjo veio a José, dando-lhe coragem para se casar com esta jovem que misteriosamente já estava grávida. Um mandamento que ele se dispôs fielmente a obedecer. Após o nascimento, um anjo disse ao jovem casal que fugisse do que seria a matança dos inocentes de Herodes. Aquelas criancinhas que foram os primeiros mártires cristãos do Novo Testamento. E um anjo, esse mesmo anjo, disse ao casal quando poderia regressar do Egito, mas não para se estabelecer em Belém ou Jerusalém, mas de volta à distante Nazaré. Obviamente, os anjos no céu sabiam muito mais do que os mortais na terra a respeito do significado deste nascimento e qual era a missão desta criança. Nomeadamente, de tomar sobre si as dores e enfermidades, ser feridos pelas nossas transgressões e afligido pelas nossas iniquidades, para garantir que o castigo que nos traz paz estaria sobre ele e que com as suas pisaduras seríamos sarados. Para mim, pessoalmente, é significativo que tudo isto tenha ocorrido durante a noite. Aquele período nas nossas vidas em que a fadiga é colocada a descansar e as emoções mais calmas chegam, quando as orações e as revelações e as aparições divinas costumam vir com mais frequência, quando a paz e a segurança detêm os demónios do dia. E uma vez por ano, no nosso tempo, a noite é quando as crianças mal conseguem adormecer numa satisfação que virtualmente explode nos seus corações por saberem que no dia seguinte é o dia de Natal. Sim, no entanto, por mais difícil que tenha sido o dia, os nossos sonhos noturnos podem consertar tudo. Como ensinou o Elder Parley P. Pratt, Deus revelou muitas instruções importantes através de sonhos. Depois, os nervos e a mortalidade humana permanece silenciosa e os órgãos espirituais conversam com a deidade, com anjos e com os espíritos de homens justos aperfeiçoados. Fim de citação. E assim foi. Nesta noite de admiração e deslumbramento, em que, na verdade, os desejos de amor e paz sem fim realizaram-se nos sonhos de Belém naquela noite. Naquela noite,
quando no céu da Judeia a mística estrela com a sua luz brilhava. Um homem cego agitou-se e no seu sono sonhou que a sua visão a ele voltava. Naquela noite, quando os pastores ouviram em coro as hostes angelicais cantar, um surdo agitou-se no feitiço do sono e sonhou que podia, enfim, escutar. Naquela noite, num estábulo de gado, mãe e filho dormiam sem falar. Um aleijado contorceu os seus membros e sonhou que agora podia andar. Naquela noite, quando a doce Maria, sobre o seu bebê, se inclinava, um repugnante leproso sorriu a dormir e sonhou que a sua pele limpa ficava. Naquela noite, quando ao colo da mãe o pequeno rei recebeu ternura, uma meretriz dormia um sono feliz e sonhou que agora já era pura. Naquela noite em que na manjedoura o santificado que veio salvar dormia, um homem moveu-se no sono da morte e sonhou que o túmulo não existia. Eu deixo convosco, como minha prenda de Natal, os sonhos de Belém. E faço, em nome do bebê, que faz todos esses sonhos possíveis, mesmo o Senhor Jesus Cristo. Amém.
We express appreciation E expressamos o nosso apreço ao coro do Tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pelas belas músicas de Natal que encheram os nossos corações. Agradecemos igualmente aos nossos oradores desta noite e reconhecemos os esforços de todos os que ajudaram a tornar possível este devocional. Entramos nesta bela época de Natal após um ano desafiador e difícil. Oramos sinceramente que sejam abençoados com a paz e a esperança que se manifestam por intermédio da expiação e do amor redentor do nosso Salvador. A dádiva da sua vida milagrosa e do seu sacrifício expiatório encontram-se à disposição de todos. E esperamos que sintam o seu incomparável amor por cada um de nós. O nosso último orador será o presidente Russell M. Nelson, que compartilhará conosco uma mensagem de Natal. Após as palavras do presidente Nelson, o coro cantará o hino Noite Feliz. Convidamos-vos, onde quer que se encontrem, juntar-se ao coro na terceira estrofe, ao sinal do regente. A última oração depois será oferecida pela irmã Bonnie H. Corden, presidente geral das moças. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, esta tem sido uma noite maravilhosa. Os nossos espíritos têm sido elevados pela bela música e pelas belas mensagens. A irmã Craven derreteu o nosso coração com os seus pensamentos de abraços celestiais e mantas de consolo. O Elder Nilsson comoveu-nos ao contar a vida do seu pai, cujo serviço militar o privou do Natal 3 anos consecutivos. O Elder Holland inspirou-nos ao ensinar sobre a vida do Salvador do mundo. Gostava de aproveitar esta oportunidade para agradecer-vos pelo modo como atenderam ao meu recente convite para inundar as redes sociais com expressões de gratidão pelas nossas muitas bênçãos. Foram milhões a participar. Eu sou especialmente grato por continuarem a orar diariamente ao nosso Pai Celestial, para lhe agradecer pela sua orientação, proteção e inspiração e, acima de tudo, pela dádiva do seu Filho amado, Jesus Cristo. O Natal evoca memórias maravilhosas. No ano passado, eu e o Andy tivemos a oportunidade de celebrar esta época festiva com uma menina adorável, a Claire Crosby, que cantou uma canção de Natal que todos amamos. Permitam-me que partilhe convosco uma parte da nossa gravação para a iniciativa À Luz do Mundo. as President Holland Como nos lembra o presidente Holland, verdadeiramente aquela noite abençoada há mais de 2 milénios atrás foi uma noite abençoada pelo nascimento daquele que foi pré-ordenado para trazer paz a esta terra e inspirar boa vontade aos homens. Jesus Cristo nasceu para abençoar toda a humanidade, passada, presente e futura. Mesmo quando cantamos o hino Noite Feliz, sabemos que a vida daquele menino de Belém não começou ali, nem terminou no Calvário. No reino pré-mortal,
Jesus foi ungido pelo seu Pai para ser o Messias, o Cristo, o Salvador e o Redentor de toda a humanidade. Ele foi pré-ordenado para expiar por nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele veio para tornar a imortalidade uma realidade e a vida eterna uma possibilidade para todos os que já nasceram e hão de nascer. Isto significa que cada um de nós será ressuscitado, inclusive aqueles que vos são queridos, que partiram durante este ano tribulado e que agora vivem do outro lado do véu. Isto significa que todos nós podemos continuar a progredir. Isto significa que podemos ter esperança no que está por vir. Já alguma vez se questionaram sobre o motivo do Senhor ter escolhido nascer onde nasceu? Ele podia ter nascido em qualquer lugar na terra e, no entanto, escolheu precisamente a terra que tornou santa. Jesus nasceu em Belém. A palavra hebraica Belém significa casa do pão. Que adequado o facto de ele, o pão da vida, ter nascido na casa do pão. O seu nascimento ocorreu em circunstâncias humildes e entre animais. Ali, o Cordeiro de Deus nasceu durante a Páscoa judaica entre os animais que estavam a ser preparados para o sacrifício pascal. E um dia, ele seria levado como um cordeiro ao matadouro. Ele era tanto o cordeiro como o pastor. No nascimento daquele que seria chamado de bom pastor, os pastores foram os primeiros a receber o anúncio do seu santo nascimento. No nascimento daquele que seria chamado de a resplandecente estrela da manhã, uma nova estrela surgiu nos céus. No nascimento daquele que se intitulou de a luz do mundo, as trevas foram banidas a nível mundial como sinal do seu santo nascimento. Jesus foi batizado na massa de água doce mais profunda da terra, simbolizando as profundezas que ele teria que atravessar para nos salvar, e das quais ele iria elevar-se acima de todas as coisas, mais uma vez, para nos salvar. Com o seu exemplo, ele ensinou que também nós podemos emergir das profundezas dos nossos desafios individuais, da nossa tristeza, fraqueza e preocupações, para alcançar o ápice do nosso glorioso potencial e destino divino. Tudo isto é possível em virtude da sua misericórdia e da sua graça. Num cenário desértico, seco e poeirento, o Salvador ensinou lições que só poderiam ser plenamente apreciadas por aqueles que sabiam o significado de ter sede. Jesus ensinou à mulher junto ao poço: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta escritura faz-me lembrar da doce experiência que tive com o Elder Mark E. Peterson. Na época, ele era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos. E antes de ser chamado para esse quórum, eu tive o privilégio de o acompanhar à Terra Santa, naquela que seria a sua última viagem na mortalidade. O Elder Peterson estava a sofrer bastante, vítima de cancro. Durante o que foi uma longa e dolorosa noite para ele, fiz de tudo para tentar proporcionar-lhe algum conforto. Reparei que ele só conseguia comer e beber em porções muito reduzidas.
No dia seguinte, ele tinha que dar um discurso muito importante. O dia nasceu e, corajosamente, o Elder Peterson foi até à costa norte do Mar da Galileia, onde o esperava uma grande congregação. Ele escolheu ensinar tendo por base o Sermão da Montanha do Salvador. Quando o Elder Peterson recitou a passagem: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos", os seus olhos encheram-se de lágrimas. Ele colocou de lado os seus apontamentos e perguntou: "Sabem o que é verdadeiramente ter fome e ter sede?" Eu sabia que ele verdadeiramente sabia o que isso era. E em seguida ele ensinou: "Quando sentirem verdadeiramente fome e sede de justiça, então poderão tornar-se mais semelhantes a Cristo." O Elder Peterson era um exemplo vivo disto mesmo. Pouco depois, ele alcançou a sua formatura desta vida mortal. Sempre que eu contemplo fome e sede de justiça, penso neste venerável apóstolo que dedicou um dos seus últimos sermões a ensinar o que verdadeiramente significa buscar o Senhor Jesus Cristo, ter fome e sede de justiça e tornar-se mais semelhante a Ele. Este ano, a irmã Nelson e eu começámos cedo a tratar das nossas tarefas natalícias de amor pela nossa família. No início de novembro, a Wendy anunciou que já estávamos prontos para o Natal. A minha resposta instantânea foi: "Que bom! Agora podemos focar-nos no Salvador." Durante este ano sem precedentes, quando praticamente todas as pessoas no mundo sofreram os efeitos de uma pandemia global, não há nada mais importante que possamos fazer neste Natal do que concentrar o nosso foco no Salvador e na dádiva que a sua vida realmente significa para cada um de nós. O nosso amoroso Pai Celestial amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus então prometeu-nos que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que indescritíveis e incomparáveis dádivas do Pai e do Filho. Eu agradeço a Deus pela dádiva do seu Filho amado. E agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu incomparável sacrifício e missão. Na sua primeira vinda, Jesus veio quase em segredo. Mas na sua segunda vinda, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá que o que a boca do Senhor disse. E então ele irá reinar como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Agora, como um servo autorizado do Salvador, gostaria de invocar uma bênção sobre cada um de vós, meus amados irmãos e irmãs. Que individualmente e em vossas famílias sejam abençoados com paz, com uma capacidade maior de ouvir a voz do Senhor e de receber revelação, com uma capacidade maior de sentir o quão o nosso Pai e o seu Filho vos amam, cuidam de vós e estão dispostos a orientar a todos os que o procuram. Eu faço das minhas palavras as de Moroni e vos exorto a que busqueis este Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus o Pai e também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam e permaneçam em vós eternamente. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos por este glorioso encontro que tivemos para nos recordarmos desta época de Natal. Pai, nós todos reconhecemos e somos muito gratos pelo seu amor, pela sua bondade e pelo seu plano perfeito. Somos gratos pela dádiva do seu Filho, o bom pastor, o príncipe da paz, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Somos muito gratos pela sua vida, missão e expiação infinita. Fomos ricamente nutridos esta noite enquanto ouvíamos a música e sentimos uma paz e a esperança crescentes à medida que ouvíamos cada uma das mensagens. Somos especialmente gratos pelo nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson. E a mensagem e a compreensão que temos do Salvador Jesus Cristo cresceram por tudo o que ouvimos. Pai, oramos para que possamos buscar este Jesus, para que possamos entregar-lhe as nossas vidas. Pai, esperamos que neste Natal tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir e corações abertos às necessidades e ao sofrimento de outros. Mesmo perante as nossas próprias tribulações, que possamos olhar para além de nós mesmos e levar e amar, tal como o Salvador ensinou nos seus ensinamentos perfeitos. Pai, somos muito gratos nesta época de Natal pelo nosso Salvador. Que possamos sempre esforçar-nos por segui-lo. Dizemos estas coisas humildemente em seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.